Então vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a biografia do Rogério Temporin. Hoje o tema que ele vai falar é ufologia, rumo a um saber cósmico e espiritual. Ainda na infância, no sítio afastado em que morou no interior de São Paulo, Rogério Temporin passou por suas primeiras experiências ufológicas, o que marcou profundamente sua adolescência e embalou a sua missão de vida. Em 1992, junto com outros amigos, Rogério Temporin fundou o Grupo Pronar, em São Paulo, para o estudo e a compilação de material sobre casuística ufológica, promovendo à época vigílias ufológicas em grupo, estudos e divulgação da ufologia. Desde então, nestes 30 anos, mantém pesquisas, publica livros e aborda em palestras as questões relacionadas ao contato extraterrestre e sua ligação com a espiritualidade. Entrou no IIP, Instituto Nacional de Projeciologia, de Valdo Vieira, em 1994. Posteriormente, frequentou a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde foi editor do jornal do IESP, Informativo Espírita, por 3 anos. Também é formado em psicanálise, com especializações pelo IP, USP e Bobine, França, em 2013. Cursou filosofia e atualmente cursa letras clássicas na mesma universidade, com pesquisas na área de Tupi Antigo. É um dos idealizadores do Fórum UFSPIRIT, publicou 3 livros, participou de programas de TV aberta nas redes TV e Cultura, e em São Paulo. E apresenta o programa Vida e Espírito na TV São Tomé das Letras, canal 21, sul de Minas. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, pessoal. Muito boa noite. Eu queria começar não começando. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Extra assunto. Eu queria fazer uma coisa que eu não fiz e me arrependi muito das outras vezes que eu vim aqui em Poços, já vim algumas vezes, que é fazer o seguinte. Eu vou deixar passando essa... Isso aqui é para o fórum, não é para mim, né? Para todos nós. Essa pranchetinha tem uma canetinha e tem um espaço aqui que tem nome, nascimento, para eu falar feliz aniversário para você pela internet, e e-mail. Então eu vou pedir, claro, é opcional, para você colocar o seu nome, né, a sua data de nascimento. Se não quiser colocar o ano, não precisa, tá? Coloca só a data e o e-mail, porque isso é muito importante para mim e para vocês, porque tem muita gente que eu quero falar e eu não consigo, que foi na palestra, que relatou alguma coisa. Inclusive aqui nós temos um caso em Poços de um abduzido que esteve quando o Geraldo estava comigo. Ele tem um corte, né, na marca de abdução física. Isso existe, tá? Eu também passei por isso. E eu não consegui achar ele, eu só fui descobrir que ele não estava mais em Poços depois de... O Geraldo que achou ele, né, Geraldo? Já não mora mais aqui. Se eu tivesse isso aqui, ó, eu já tinha falado com ele. Então vou deixar passando, você não precisa, pula. Não, precisa, que eu não sei o seu aniversário, então põe tudo aí. Então começa pelo Carlos, que vai ser nosso palestrante. Muito bem, então eu vou começar aqui. Vamos ver se eu consigo segurar tudo que tem que segurar, que eu vou seguir também uma colinha aqui. Muito bem, então vamos começar o nosso assunto. Eu estou hoje aqui com uma missão acho que é a mais simples de todos os meus outros 2 colegas, a mais mastigada, mas é necessária. Acho que por isso que eu sou o segundo também. Eu vou fazer com vocês um trajeto contando o que é essa história de... Agora apagou a luz aqui, né? Estava ajudando, estava atrapalhando, na verdade, né? Então pronto, vou ficar aqui, ó. Pronto. E nós
Então eu vou fazer um trajeto contando o que é essa história de ufologia e o que foi, né, essa palavra onde ela começa e tal, e no que deu essa ufologia, o que se fala agora de ufologia, de repente o que é o mainstream desse assunto hoje em dia. E claro que eu não vou dar conta de todas as maneiras de se pensar ufologia, mas quando eu tenho feito palestras sobre esse assunto, e praticamente eu tenho falado mais desse assunto, seja onde eu vou, que são as casas espiritualistas, casas espíritas, programas de TV, ou mesmo o programa que agora ele, na verdade, está sendo só pela internet, o programa da TV São Tomé das Letras, mas eu falo sempre da ufologia que eu conheço, na minha visão da ufologia hoje, quer dizer, no que deu essa ufologia, o que ela está dando hoje, e o que me parece ser o mais relevante para o nosso crescimento espiritual. Isso está no gene, no DNA do nosso evento. Então, o nosso evento UFO Spirit é um evento que vai ligar a ufologia com algum sentido espiritual. Não é possível que não haja algum sentido espiritual, e espiritual aqui num sentido muito amplo, claro, para esses eventos que acontecem e vêm acontecendo. Então eu vou começar com vocês. Vamos lá, funcionou. Aqui. Bem, o que é isso? Nós temos, quando falamos em ufologia, temos sim que saber que há um evento, né, um evento muito relevante para o começo do uso dessa palavra. E esse momento relevante, ele é Roosevelt. O que é Roosevelt? Eu sei que tem muita gente que consome material de ufologia e já está careca de ouvir falar de Roosevelt. Meu Deus do céu, de novo alguém... Eu vou para uma palestra de ufologia ver alguma coisa nova e alguém vai falar de Roosevelt. Mas por que falar de Roosevelt? Aliás, é muito difícil falar de Roosevelt hoje em dia, porque, assim, fatalmente você vai acabar se esbarrando com camadas de materiais de pessoas que estão falando de Roosevelt. Então, dificilmente você chega aos fatos mesmo. Você vai chegar a um livro que foi escrito sobre um livro que foi escrito sobre Roosevelt. Ah, vou ver uma palestra sobre Roosevelt. É alguém que já assistiu 100 palestras, leu 100 livros sobre Roosevelt e vai falar de Roosevelt. A gente não consegue chegar lá, senão nas fontes originais. Bem, esse é o Daily Roosevelt, que é o Daily Roosevelt, né? É o jornal, faltou aqui o cabeçalho do jornal, eu recortei só o pedaço de baixo, que não importa você ler também, mas aqui nós vamos ler só a manchete. Esse jornal, ele saiu lá em 49, né, que é o caso de Roosevelt, e nos dias seguintes sai essa matéria aí, né, que é o RAF, que é os militares, a Força Aérea, capturaram um flying saucer, né, na região do rancho de Roosevelt. Roosevelt era um rancho, né, um sítio, uma fazenda, um descampado, na verdade é um deserto, né? Então, no sentido nosso aqui, a gente vai entender o lugar muito ali não habitado, e hoje é o lugar da ufologia, né? A sede dessa cultura pop da ufologia é Roosevelt. Bem, mas na época não era nada disso. Então, a informação que se tinha era que foram capturados discos voadores. Essa foi uma informação oficial da Força Aérea. Só acredito vendo. Então, veja, aqui nós temos um documento que veja só, gente, eu tenho uma fixação com fontes, não é? Fontes. Então, assim, vamos supor, o Carlos me fala assim, olha, confirmado, vai cair um meteoro na Terra em 2020, né? Tá bom. Qual a fonte? Ah, tá num vídeo do Facebook. Não, isso não é fonte. Onde que ele pegou essa informação? Ah, tá no site da Maria do Carmo. Não, isso não é fonte. O que é fonte? Não é descreditando as pessoas.
Esse tipo de evento tem que ter uma fonte por um veículo de credibilidade. O que é o veículo de credibilidade? Não sou eu. Porque você pode falar, Rogério, eu acredito no que você fala, mas não é questão de provar. Eu tenho que te dar uma base de credibilidade. Não é porque o Rogério Temporim veio aqui, alguém leu o currículo dele, não, agora tudo que o Rogério está falando, não. Se eu falo para vocês, se eu estou chancelando que há uma comunicação oficial, eu tenho que achá-la e tenho que te dar o link. Veja só, esse é um link do governo americano. Não é? Você pode copiar ele aqui, ok? Vai estar gravado aí. Não dá para você clicar nele aqui, né? Mas, e você vai em casa e vai digitar ele, ó, aqui é um, né? vote.fbi.gov, UFO, blá, blá, blá. Então é um site oficial, ponto. E você vai achar esse documento aqui. Ó, vamos ver se eu consigo ler mais ou menos aqui. Ó. Numa investigação para a Força Aérea dos Estados Unidos... Não, aqui não é investigator, mas enfim, para a Força Aérea dos Estados Unidos, que 3 so-called chamados, né, discos voadores foram recuperados no Novo México. Está aqui. Aí tem o texto oficial, né? Vamos ver se é 49 mesmo. Onde que está a data desse negócio? Está aqui embaixo, é 50. É que isso daqui foi depois, tá? Não foi a comunicação, mas o caso não foi antes, né? E aí você tem os carimbos aqui, essa imagem está horrível, mas lá você vai conseguir ler tudo, ok? Então aqui nós temos um documento do governo dos Estados Unidos, num site do governo, tá? De 1950, relatando aqui que, sim, não foi capturado algo que parece um disco voador. Não foi, aqui não está sendo dito que alguém disse que viu um disco voador. Não. É um documento do governo que foram capturados 3 discos voadores e ponto. Ok? Bem, a ufologia científica, não é? Se a gente pode dizer assim, ela tem a sua fundação aí. Só que ela só vai descobrir que teve sua fundação aí depois, não é? Então, depois, em algum momento, alguém fala, olha, tudo isso que está acontecendo agora, todas essas pessoas falando de ufologia, isso começou lá, em 1949, mais propriamente. Não é? Muito bem. E aí você vai me falar assim, olha só, Rogério, mas ninguém acredita em disco voador aqui fora, né? Como que pode? Porque as pessoas acreditam que os satélites rodam o planeta Terra. Isso é conhecimento, vamos dizer assim, oficial. Não queria usar essa palavra, mas é um conhecimento oficial. Todo mundo sabe disso, mesmo quem não viu um satélite. Nós acreditamos que, por exemplo, a sonda Galileu, por exemplo, está em determinada região do universo e tirou fotos. Alguém vai rir disso? Não. Por que você acredita? Porque essa informação vem por uma via de chancelamento. Ou seja, ou você viu no jornal que está dizendo é assim, ou um cientista falou. Então, há sim uma base cultural, né, se não política, para o que você acredita que é ou não é, mesmo que você não viu. Ok? Então, todos nós acreditamos que realmente dentro do celular, dentro daquele chip do celular, o silício é algo, não, ele serve para se construir semicondutores e tal. Quer dizer, você pode não saber disso, mas se você perguntar, ninguém quebrou um chip de celular, mas você acredita que está lá dentro. Por quê? Porque alguém te falou e alguém está chancelando esse conhecimento. Bem, aí você vai falar, ok, então se tem documentos oficiais, por que ninguém acredita mais em disco voador, né? No mainstream? Estou usando bastante essa palavra, né? Mas é o que importa. Quer dizer, na via principal da nossa cultura e do nosso conhecimento, por que ninguém acredita de fato que existam discos voadores mesmo e esse assunto foi absorvido pela cultura pop? Então agora eu tenho que recorrer a uma figura aí. Alguém conhece essa pessoa aí? Sabe quem é esse? Pessoa antiga, né? Está meio desfigurado, viu, gente? Acho que é por causa do monitor, então ele está meio esticado. Eu vou falar quem é esse daí. Esse daí é o Maquiavel.
Maquiavel, né? O Maquiavel, ele foi, vamos resumir, um pensador da Renascença italiana que escreveu principalmente no começo do 1500. Ele vai morrer em 1500 e pouco. O Brasil estava sendo aí invadido pelos portugueses, né? O Concílio de Trento, que era o concílio da igreja, estava acontecendo. Era um momento de efervescência que depois também vai se chamar de Renascença, não é? Nós aqui vamos chamar lá de Renascença. Pois bem, e o que Maquiavel tem a ver com Roosevelt, né, com o evento aí? Ele tem a ver porque Maquiavel ele vai escrever um livro muito famoso. Alguém conhece aí? O mais famoso? O Príncipe, não é? O Príncipe. Esse livro ele vai influenciar todos os pensadores políticos depois dele, né? Rousseau, Diderot, depois para frente Marx também. Todo mundo vai ler isso aí. E quem não leu, aprendeu com quem leu. E o que Maquiavel diz no Príncipe? Muita coisa. Mas ele diz uma coisa que os grandes governantes do planeta, que não são os governantes oficiais, né? Não estou dizendo que é uma força oculta, mas, por exemplo, você pega o Donald Trump, o que ele é? Ele representa uma força ali, mas tem mais gente ali no meio da história, né? Então nunca é aquela pessoa só, tem mais gente. Geralmente ligada a poderes econômicos. Mas, assim, essas grandes corporações, elas sabem de algumas coisas que aprenderam muito com Maquiavel. E uma das frases do Maquiavel que influenciou naquele... Eu não sei como que volta aqui, será que é isso aqui? É isso aqui. Que depois fez esse pessoal pensar, falar, não, a gente está fazendo bobagem, né? Você não acha que estamos fazendo bobagem? Por quê? Porque Maquiavel vai falar assim, ó, um dos pilares do pensamento dele. O que Maquiavel faz no Príncipe? Ele vai dar, ele é irônico, né? Mas ele vai dizer o que um príncipe, um governante absolutista tem que fazer para manter o poder e manter tudo no lugar, né? E, sobretudo, o que ele não pode fazer. E uma coisa que nenhum governante ou poder absoluto constituído, mesmo que seja travestido de democracia, pode fazer é nunca admita um poder maior que o seu. Nunca. Se você fez isso, está tudo errado. Ou deu ali, ou vai dar lá na frente. Você não pode passar para os seus súditos, ou para os seus governados, ou para os seus cidadãos, a ideia de que existe algo que é mais forte que você. Não é? Então, o que aconteceu? Quando os nossos amigos aí da Força Aérea viram o reboliço que deu, eles comunicarem em frente, ó, o que caiu aí? É um disco voador. É disco voador mesmo? É disco voador. Tá, tudo bem? Quando eles viram que isso começou a criar uma sensação, peraí, se tem um disco voador, quem que está dirigindo isso? Não é? Que pessoas são essas? Quem que consegue construir um objeto desse? Eles viram que não. A gente não pode deixar isso rodar. Nós temos que, né, então relembrando aí o que, né, manteve todo aquele poder durante todo o tempo, os poderes foram se trocando, né, durante a história da humanidade, mas o que mantinha essa coesão tinha que ser descartado. Aí o que eles fizeram? Fácil. Opa! 3 dias depois, eu coloquei a data aqui, acho que não, mas 3 ou 4 dias depois, o coronel aí que foi encarregado de dar os recados do UFO, ele tem que desmentir. Então ele aparece e fala, gente, na verdade, o que foi capturado foram restos de um balão meteorológico. É isso. Nos enganamos. Infelizmente, né, olhamos errado, falamos errado, todo o exército que foi mobilizado aqui está tudo errado, a gente levou 2 dias para descobrir que o que capturou foi esse monte de lixo aqui, né? E, na verdade, como era uma coisa emergencial, eles tinham que falar logo, então a emenda ficou pior, né, que o soneto. Ficou muito pior. Como se desfazer de um documento que nem aquele que eu mostrei para vocês? Mas tem os documentos, e não é um só. Tem vários documentos falando sobre a captura de Roosevelt e dos ocupantes. Esses documentos estão lá, naquele link, você vai procurar outro, você vai ver. Tem documentos. Como que a gente faz? Não dá para destruir, mas dá para fazer o cluster, né? Dá para você trancar. Esses documentos ficaram trancados por 50 anos, que é a lei de informação, o tempo
de poder se trancar documentos nos Estados Unidos. E depois dos 50 anos, não teve jeito, tem o disclosure, né? Aí tem que abrir os documentos, e aí você tem acesso a esses documentos. Então, naquele momento, não tinha internet. Ninguém podia ir lá, mas eu vi um documento na internet, me mandaram no WhatsApp. Não. Então, era muito fácil, né? Então, esse foi um assunto que foi desmentido e é praticamente o fim, né, ali naquele momento, da história do Roosevelt para o grande público. Okay? Então, o assunto ficou ali. Só que as mentes inquietas continuaram perguntando. E ali nasce o que nós podemos chamar aí de ufólogos. Né? Os primeiros pesquisadores que tinham recolhido todos aqueles jornais, todas aquelas notícias, todos aqueles relatos, que foram atrás dos militares, depois foram atrás do dono da fazenda, depois foram atrás de quem trabalhou carregando pedaço do disco voador, e juntaram aquele material e falaram, não, né, aconteceu alguma coisa aqui e não foi isso. Certo? E aí o que acontece? A cultura pop vai absorver esse evento, né, e vai transformar isso em gibi, né, vai para a televisão, e os documentos são trancados e fica por isso mesmo. Okay? Então, o assunto é jogado meio que para a ficção científica. Já tinha ficção científica antes falando de seres, mas o disco voador vira um brinquedo, vem junto com o sabão em pó. Né? É um negócio legal. Só que daí o mundo segue, dá voltas, e aí nós vamos avança a história. Né? Aqui nós temos um casal interracial mais famoso da ufologia, pelo menos da ufologia clássica, que são Beth e Barney. O sobrenome deles são os Hills, Beth e Barney Hills. E Beth e Barney Hills vão ser o primeiro caso, né, assim, bem claro e confirmado pela ciência, inclusive por todos os cientistas, de abduzidos. Né, abduzidos foram levados por seres extraterrestres e viveram uma experiência. Difícil provar isso. Não é? É difícil. Para a ciência estabelecida, é praticamente impossível na época, mas apesar de todos, né, os métodos que eles foram submetidos, todas as análises de várias naturezas, forenses e tudo mais, eles passaram por um evento que durou aí quase 20 horas, e eu não vou contar tudo aqui para vocês, mas só para dizer que aí acende uma nova lâmpada na ufologia, num caso público. Como que é o caso deles? Né? Eu vou contar em linhas gerais. Beth e Barney Hill faziam um retiro de férias, uma vez por ano, em algum lugar do Novo México, de novo, né? Novo México, se não me engano também. E eles pegaram uma estrada, e, bem resumidamente, por essa estrada, em um momento eles viram uma luz, essa luz foi seguindo o carro, ficou maior e tal, e não se sabe muito bem os detalhes disso, mas em algum momento eles param numa estrada. Vocês têm que pensar que as highways americanas são estradas longas, que naquela época, se hoje já é assim, você andava 80 quilômetros sem ver uma alma viva. E aí, num momento daquela estrada, eles tiveram que parar, aquele objeto desce, alguns seres saem daquele objeto, eles tentam fugir com o carro, entram numa plantação, os seres vão lá, e tem uma série de sequências de fatos que vão sendo depois elucidados quando eles voltam do trauma. Então, essas pessoas depois, né, são encontradas, elas conseguem ir para casa, mas elas ficam semanas sofrendo e depois começam a contar a história que aconteceu com eles, com o que aconteceu com as coisas. Eles tinham radioatividade também, e a memória do evento. Não é? Isso que é importante. Bem, são separados, eles são estudados por quase 15 anos. Morrem em decorrências também estranhas de contaminação de alguma coisa, assim, não que tem, não é conspiratório, mas há uma série de eventos a partir dali complexos. E Beth e Barney Hill são, então, entram para o anal da ufologia.
eles são procurados muitas vezes por muitos pesquisadores, os militares procuram eles diversas vezes. Aliás, a primeira pessoa que ouve a história deles é que não dá para falar e não contar, mas assim, basicamente eles passaram pela abdução. Depois de 3 dias que eles estavam em casa ali, nem comia, nem sabia o que aconteceu, ela liga para o exército e conta, fala, olha, aconteceu uma coisa comigo, eu estava numa estrada, uns seres esquisitos e tal. E aí, tudo bem. Aí, depois de um dia, liga já um capitão, acho que do exército, lá e falou, olha, você ligou aqui e falou assim, me conta mais essa história. Ela conta, isso aí tudo está registrado, tá? São documentos oficiais de que esses contatos aconteceram. Aí ela fala, desceu um objeto, desceram seres assim, mas estou com medo de contar porque a gente vão achar que a gente é maluco. Aí depois de 3 dias, vem o general na casa dela, né? Todos os documentos oficiais relatando isso. Ó, conta essa história direito para mim. Quer dizer, eles já sabiam, né, que tinha... Essa história é quente, né? E aí eles são levados por todos os Estados Unidos, psiquiatras, são levados para análises de radioatividade, são colocados separados para contar a história de várias formas, tem as roupas analisadas, e tudo leva à conclusão que eles viveram esses eventos, ou acham que viveram, né? Os céticos vão dizer, seja como for, viveram ou não viveram, eles fundam essa era dos abduzidos, não que eles são os primeiros, mas eles são aqueles que vão dar abertura. Veja esse caso do João de Deus, né? Você veja como é importante alguém denunciar. Você acha que se não tivesse uma pessoa denunciado ia aparecer outras 400, né? Quer dizer, as pessoas se sentem, agora eu posso falar, alguém falou primeiro, e depois que eles relatam, aí muita gente começa a contar as suas experiências de abdução. Polêmicas experiências de abdução, que, num geral, as pessoas vão falar que são maldades dos alienígenas, não é? Eles vêm, pegam você sem você autorizar e fazem sei lá o que com você. No último fórum eu contei a minha experiência de abdução, mostrei as fotos, eu tive um corte no abdômen com pontos, e assim, é fácil contar aqui, né, mas vocês imaginam a profundidade disso na minha vida, expor isso publicamente, né? Eu sou uma pessoa como vocês, né? Tenho filhos, família, trabalho, mas assim, eu estava falando com o Carlos no carro, né? O exemplo do gato, né? Porque que é um exemplo que faz a gente refletir sobre o que é bem e mal. As pessoas estão sempre ligadas àquilo, que o bem, quem que é o bondoso, né? O bondoso é aquele que chega e fala, olá, tudo bem, né? Paz do Senhor, tudo bem, como que você está? Vem cá, deixa eu te dar um abraço, né? Deixa eu te dar um bolo, isso é muito bom. Agora, se a enfermeira, né, do hospital chega, você tem que tomar uma injeção para a criança, vamos lá, segura ele para eu dar uma injeção, a criança está com febre, dificilmente ela vai achar que essa pessoa está fazendo uma bondade. O exemplo do gato é o seguinte, você sai aqui, tem um gato com a perna quebrada ali, aí você vai lá e fala, bem, o que a gente tem que fazer? Tem que levar esse gato, né? Captura o gato foge, pega ele, põe na gaiola, leva lá, vamos dar injeção nele, e solta o gato, já está bom. Agora, se você pudesse perguntar para o gato o que fizeram com ele, o que ele ia contar? Estava aqui quietinho, vem uns caras que me pegaram, me levaram, eu gritei, aí deram uma injeção em mim, aí fizeram um negócio lá e tal, não quero nem saber desse povo aí, não é? Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, que o bem, né, que nós esperamos pode ser que não seja o bem, né, de fato, né, o comportamento bom. Então, pode ser que isso explique um pouco as abduções. Muito bem. Mas, gente, aqui é ufologia clássica, beabá, isso aí todo mundo sabe. Temos aqui ufólogos presentes, até o Carlos ali, né, que é ufólogo também aqui de Poços, 2 Carlos, né, o Carlos que vai palestrar, e pessoas interessadas, o Georgino também, que é uma pessoa que estuda isso aqui em Poços também. Bem, as pessoas já sabem disso, isso é mais do mesmo, mas eu queria avançar um pouquinho, então vamos lá. Agora acho que eu vou colocar a capa de um livro aqui, já com um título meio diferente, né? Vamos lá. Veja só, esse é não importa o autor, eu peguei o Laércio Fonseca, que é uma pessoa que está aí bastante na internet, mas eu só quero aproveitar uma coisa do Laércio Fonseca, só uma coisa aqui, né? O título desse livro, que ele já poderia não fazer tanto sentido na década de 50.
fazia, né? Tinha o Adamski, tinha um pessoal falando de contatos telepáticos e tal, mas não fazia tanto sentido quanto faz hoje. Ufologia psíquica. Não é? Vamos pensar um pouquinho nesse... Acho que vou pegar um pouquinho de água. Será que tem um copinho aí, Juscelmo? Nem sei onde está, Juscelmo. Enquanto vocês pensam no que pode ser ufologia psíquica. Vai pegar. Pronto. O Jorginho vai me salvar. Deixa essa garrafa aqui, ó. Obrigado. Valeu. Bem, agora eu vou me libertar um pouquinho das projeções. Eu vou passando, mas eu vou mais falar, né? Nós estamos num país que tem, já pode-se dizer, tem uma tradição espírita, não é? É uma tradição mesmo. A gente tem, somos filhos de espíritas, alguns, né? Eu não sou filho de espírita, mas dá para dizer que é uma coisa que já tem gerações. E dentro dessa tradição espírita, nós temos um discurso espiritualizado, não é? Isso é diferente na Europa, né, gente? Quem teve a oportunidade de ir para a Europa sabe que a Europa é muito mais ateia do que nós, o que não é um problema, necessariamente, né? Não é isso. Eu quero dizer o tipo de conversa que pode rodar, né? Essa história de graças a Deus, você não vai ouvir isso muito, né, de um francês, né, o tempo todo, graças a Deus. A gente, graças a Deus, tudo bem, vai com Deus e tal. A gente já tem isso no nosso discurso. Discurso e prática, né? No geral, nós somos ligados a essa cultura espiritual. No nosso convívio, indo na igreja, comprando livros, né, comprando artigos. Nós somos o país que mais produz e mais compra artigos religiosos. Isso é importante, um dado. E, obviamente, que pessoas ligadas à espiritualidade começam a perceber que há mais coisas com essas abduções, com esses seres, com essas naves, do que só fisicalidade. O Laércio é das pessoas pioneiras que começam a tentar algum tipo de contato ou de estudo que envolvesse também mediunidade, telepatia, não é? Que envolvesse algum tipo de contato que não fosse só o físico. Será que nós podemos? Então nós temos o Laércio Fonseca escrevendo um livro que vai falar sobre os contatos que o Laércio vai ter e vai desenvolver com esses seres de uma forma não usual. Como chamar uma nave para a sua frente? Como provocar o contato? É possível? Bem, aqui eu tenho pelo menos... Quem que estava na vigília do ano passado? Estava a Juscelma, a Terê... vocês estavam também. E vocês lembram lá, né? Nós vimos muitas coisas, né? À noite tivemos eventos ufológicos, entre todos nós, né? Físicos também, isso é importante, porque o pessoal fala, vocês estavam lá imaginando uma... Não, nós tivemos. A Tereza teve um contato bem profundo, né? Ela teve um contato mais profundo que a gente. Então, assim, enfim... É possível nós termos comunicação com esses seres? Aqui começa essa história, quer dizer, não com o Laércio, mas esses termos começam a rondar aí. Então a ufologia começa a caminhar para uma coisa que tem a ver um pouco com o que nós estamos buscando aqui, que é o sentido disso tudo. O que a gente está fazendo aqui? E se a gente está aqui vivendo, se a gente quer descobrir o que a gente está fazendo, o que esses caras querem aqui ainda? Porque complica a situação, você percebe? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, agora tem que explicar esses caras que estão descendo aí de nave aí, que sentido tem isso? Então a gente começa por aí. E aí eu vou introduzir aqui uma figura, eu tenho certeza, inesperada para a palestra. Agora eu vou levar vocês para passar por um outro caminho aqui. Pessoal, conhecem essa figura? Sabe quem é esse daí? Bem, esse livro... Ele é um livro de uma pessoa que eu tenho contato digital, um escritor, e o título do livro desse Sasquatch, People and Their Interdimensional Connection. Por que eu vou falar da figura do Sasquatch para vocês explicar ela? É porque eu quero fazer um link para a gente chegar aí nesse final.
O que é o Sasquatch? Bem, o Sasquatch, gente, ele é vamos dizer assim, uma entidade, uma figura que não só está no imaginário pop americano, assim como os discos voadores estão para o mundo todo, como eles são vistos, não é? São fotografados, eles têm contatos com as pessoas. E aí nós vamos entrar naquela questão do testemunho. Bem, aqui eu trouxe um mapa para vocês dos Estados Unidos e um pouquinho do Canadá aqui em cima, onde nós estamos vendo os acontecimentos, os relatos de avistamento, de interação com o Sasquatch, que, se alguém não sabe o que é, eu vou explicar um pouquinho melhor. Primeiro, né, explicando aqui a imagem, desde em 92 anos. Né? Em 92 anos, você tem 3.313 relatos de pessoas que tiveram a coragem de falar para a autoridade policial, importante. Só que são relatos para a autoridade policial de que viram o Sasquatch. O Sasquatch é aquilo que a cultura pop vai chamar de Bigfoot, ou o pé grande. O que é isso? Esse é um ser, né, que teria um pé muito grande. E aí, por que é chamado de pé grande? Porque se as pessoas não veem muito as suas marcas, que são os pés grandes marcados no chão. Então, a cultura pop vai chamar ele de Bigfoot e tudo mais. Mas, veja só, nós temos muito material sobre o Sasquatch, e eu pesquiso um pouco sobre o Sasquatch também, assim, e muita gente envolvida com essa questão. E quando a gente fala assim, mas o que tem a ver o Sasquatch com os extraterrestres, né? O que tem a ver? Os céticos vão falar, tudo a ver, porque são ambas coisas que não existem, né? São duas criações, né? E são duas coisas absorvidas pela cultura pop a partir do relato. Importante, não é? Só que assim, o Sasquatch, ele é uma entidade que não está só nos Estados Unidos, relatada por avistamento, está no mundo todo. Aqui está claro, não dá para ver, mas aqui é a América, né? Aqui a gente tem a Ásia, a África e a Europa. Você vê que tem uns que são branquinhos, que estão nessas regiões polares, não é? E o que são esses, né, esses seres aí todos? São, hoje em dia que a gente está globalizado, a gente vê essas informações todas, isso daí são relatos de milênios. Então, aqui no Brasil, não dá para ler, mas o nome do Sasquatch brasileiro é Mapinguari, se vocês não conhecem. E os relatos que nós temos são dos indígenas, sobretudo, sobre o que é, né, isso daí. Era algum tipo de hominídeo grande, peludo, que eles tinham contato, que desenham, né, que tem esse tipo de registro, e que tinha algum tipo de coisa ali que eles não conseguiam explicar. Eles apareciam, desapareciam, eles sumiam em determinadas situações. Isso não é um registro só, são registros no mundo todo. E nos Estados Unidos, hoje em dia, você tem muita gente pesquisando isso. Não é? Agora, para que interessa isso para a gente? Isso interessa porque nós temos, então, aqui, eu trouxe um vídeo para vocês. Então, agora eu vou mostrar um vídeo interessante para vocês entenderem por que o Sasquatch está aqui na nossa conversa. Vamos ver se eu acho. Vocês gostam de vídeo, não gostam? Todo mundo gosta, né? Acho que é esse daqui, ó. Vamos ver se funciona. Não, com certeza vai funcionar. Tá. Antes de eu colocar o vídeo, eu vou explicar o que é o vídeo que vocês vão ver. Eu tenho que voltar lá. Vocês assistem... Oi? Não, pode deixar. Eu já estou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Qual a tecla que aperta? Para vocês verem que eu não uso muito. F8? Cadê o Adriano? Não, acho que é aqui. Será que é isso aqui? Não. Como que faz para aumentar na tela toda? Oi? A última, vai lá. Aquela ali, né? Tá bom. Pessoal, vocês conhecem esse cara aí?
Sabe quem é? Esse é o Lestrade. Ele ficou muito famoso nos últimos 10 anos com aquela série sobre sobrevivência na selva. Até ele não tinha muito isso. Hoje em dia você entra no... Tem muitos programas, né? Aquele Largados e Pelados, já viu aquilo lá? Tem, sei lá, Fugidos do Caos. Todos aqueles programas de pessoas que estão vivendo na selva. Ele é do History Channel, ficou muito famoso. Ele era fotógrafo da National Geographic, na época, lá, na minha época, né? Que tinha aquele programa na TV a cabo lá tal. Tem até hoje, deve ter, né? Mas era cabo coaxial ainda, né? Era net. E aí ele inventou de fazer um programa que ele chama Survivor Man, que ele era largado, ele se propunha a ficar 7 dias num lugar vivendo com o que tem ali. Então largava ele no Polo Norte, na África, no Brasil, ele ficou no Ceará, soltaram ele lá, se ferrou bastante lá, né, para viver sem água, mas ele tem essas técnicas e tal. É um cara que está aí. Só que o que acontece? Se o Sasquatch é uma realidade, esse cara é do Canadá. Então, como que esse cara aí, que fica no meio do mato o tempo todo, não ia ver o Sasquatch, não ia viver isso? E é isso que acontece. Ele começa a ver que aquilo que ele achava que era uma palhaçada, né, que pé grande, que coisa nenhuma, ele começa a ver coisas que não faziam sentido. Ouvir coisas, ver coisas no meio do mato, e ele fala, então eu estou ficando louco, né? Ou eu estou ficando louco, ou isso tem alguma verdade. E aí ele procura o Todd Standen, que é um cara que pesquisa os pé grandes nos Estados Unidos, um cara famoso, e o cara fala, então tá bom, então eu vou fazer assim, ó, eu vou te levar até alguns lugares e vou deixar você sozinho aí, para ver o que acontece. E eu separei para vocês um dos relatos do Todd, esse vídeo que eu vou colocar, em que ele vê na prática a ligação entre ufologia e o Sasquatch. Veja só que interessante. Vamos ver aqui. É um vídeo curtinho, tá? Opa. Aqui e aqui. Eu vejo luzes grandes e estranhas sobre uma montanha distante para o céu. Se fosse um jato, seria 5 vezes maior que o Concorde. 4 luzes enormes paradas em Marte. Quando eu preparei minha câmera, tinham subido. Eu deixei para lá e tentei dormir um pouco. Cara, eu tive um sonho muito insano. E a fogueira apagou e eu sonhei que o Sasquatch veio e se sentou em cima de mim e não me deixava levantar. Ele ficou super vívido. Essa parte é engraçada. Aquele momento, sabe, entre o sonho e a vigília, quando você pensa que é real. Fiz uma fogueira grande. Nem todos nós temos sonhos vívidos, mas esse foi além. Parecia que um grande par de nádegas me segurava enquanto a minha cabeça estava completamente enfiada no saco de dormir. Eu lutei para levantar meu braço e para levantar minha cabeça do saco de dormir. Nessa altura acordado e ainda me sentindo preso. Em um segundo que eu levantei minha cabeça do saco, a sensação desapareceu. Talvez o sonho tenha sido só uma coincidência. Não posso contestar isso. Mas com certeza não parecia. Na manhã seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu vou explicar para vocês uma coisa assim. Nos Estados Unidos existem várias maneiras de interação com o Sasquatch. Então, isso é uma coisa que já avançou muito. Então, uma das coisas é ofertar maçãs a partir de 2,5 metros numa árvore. Por quê? Bem amarradas, né? Porque nenhum animal nativo, nem o urso,
e nem a lebre conseguem alcançar mais de 2 metros. O urso só conseguiria isso quando ele fica de pé, mas de pé ele não consegue pegar direito. Então, eles já há anos colocam oferta, chocolate, né, para ver se tem alguém que abriu o saquinho de chocolate ou a maçã, pegou a maçã. Então, é uma maneira de interação que eles dizem aí. Então, ele tinha colocado algumas coisas aqui na árvore. Vamos lá. Ó. Muito bem, então tem 9 clipes nessa câmera. Dessa vez as maçãs foram levadas. E a câmera não caiu no chão. Quando descer, vamos descobrir quem é o culpado. Vamos estabelecer a eficiência das câmeras. São acionadas por movimento, com um delay de meio segundo. Mas são muito sensíveis. Aqui está uma série de imagens da base da montanha, de algo passando rápido pelo campo de visão. Até partículas de poeira as acionam. Agora, por alguma razão, com nada aparentemente correndo na frente da câmera, aqui está uma imagem gravada da maçã em seu lugar ao longo da noite. Neste primeiro clipe eu destaquei a maçã com um círculo de luz. Você viu isso? A maçã estava bem presa no galho, apontando para cima e não para o chão, para que a gravidade não a puxasse. Mas no segundo clipe, ela desaparece. Ela simplesmente some, junto com 3 barras de chocolate que eu pus nos outros galhos. E nada disso foi filmado. Vamos ver os 2 clipes de novo em tempo real. Não há nada que indique o que acionou as câmeras para que gravasse. E agora? Você vê aqui embaixo? O que é aquilo? Vamos ver de novo em tempo real. E dessa vez eu observo os galhos da árvore do meio e o canto inferior esquerdo da tela. Aqui está aumentando em tempo real. E aqui está em câmera lenta. Agora vamos congelar a imagem do culpado. O que é aquilo? Seja o que for, tem que ser grande o suficiente para fazer uma árvore grande balançar. Mas aqui está o problema. O lugar onde ele aparece está a pelo menos 2 metros do chão. Meu sonho de algo sentado em mim era apenas uma coincidência. As luzes do céu eram de um jardim muito grande. Os defensores diriam que era até grande. Versão brasileira. DTN Santo. Muito bem, então temos aí o Les Strode falando. Ó, já aprendi, agora é aqui, né? Bem, a gente não precisa acreditar que seja um Sasquatch, ou seja o que for, mas a gente viu a maçã sumir ali da árvore, né? Então, é verdade. Então, a gente já tem isso aí. Só que dentro da nossa... já da nossa doutrinação para não acreditar no que não é tido estabelecido, então vai se achar desculpas para tudo, né? O que Les Strode viu no céu, está falando de alguém que trabalha para a National Geographic. Ele viu UFOs, né? O cara não vai confundir, enfim, avião, ele como não tem, ele estava numa zona remota aqui no Canadá, na Colômbia Britânica, é um lugar que não tem nada ali, né? Então, assim, ele viu isso e ele teve os presentes que ele tinha ali retirados, né, e filmou alguma coisa ali muito alta. Não tem vídeo, mas eu preciso de um vídeo para acreditar no pé grande. Se eu ver um vídeo, eu acredito. Então, você vai fazer o seguinte, eu não trouxe esse vídeo aqui porque é um vídeo muito longo, né, mas você vai chegar em casa, está anotado aqui, e colocar o vídeo de Patterson, né, que é o famoso vídeo
Patterson, com A, desculpa, Patterson Bigfoot. É o vídeo mais estudado até hoje, até nas universidades, para ver se aquilo que é filmado claramente é um humano disfarçado, com uma roupa. E até hoje se chegou à conclusão, nas análises, inclusive anatômicas, grandes anatomistas vendo aquilo ali, aproximando tal, que é realmente o vídeo de um Sasquatch andando na floresta. Aí você vai falar, Rogério, mas não deu liga, eu não entendi onde você quer chegar com essa história. Então vamos lá. Isso aqui são imagens já da década de 90 até agora que ligam o Sasquatch ao fenômeno do UFO com uma palavrinha que nos interessa agora. Olha, já está terminando, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho, então eu já estou indo para o final, que é essa palavra interdimensional. Ok? Então, a explicação que as pessoas espiritualizadas, que pesquisam o pé grande há 50 anos, tem gente pesquisando isso há 50 anos, que pesquisam os UFOs também há um par de tempo aí, juntando com aquela história do Lars Fonseca, é que existem coisas que estão acontecendo em torno dessas realidades, seja o Sasquatch, seja o UFO. Será que o Sasquatch é um extraterrestre? Essa resposta não me importa também, né? Nem sei se a gente chega a ela, mas que esses seres, de alguma forma, como que um hominídeo grande vai se esconder, gente, da gente até hoje para uma classificação botânica, né? Ou botânica não, desculpa, biológica, né? É impossível, a gente consegue achar qualquer coisa. Como que vai ter uma espécie de um gorila vivendo, todo mundo vendo isso aí, ninguém entra lá e captura esse negócio? Como? Me parece impossível, razoável um cientista falar isso. Mas como explicar que nós temos lá nos Estados Unidos, não na ficha policial, mas relatados pelo pesquisador aqui, que eu vou colocar para vocês, que é o Kelly, o sobrenome dele eu não sei falar, Lapseritz, ele tem ascendência grega, né? Ele está lá no meu Facebook, você pode procurar ele. Esse é um cara que vai ligar essas duas coisas, né? Aqui, ó, Bigfoot UFO. Por quê? Porque ele começa a ver que todos esses relatos dessas pessoas, quando dizem que vem o Sasquatch, pelo menos os casos que ele pesquisou, aparecem luzes no céu. Sempre tem luz no céu. Não é porque tem luz. O Lee Strode aqui, ele nem sabia o que era. Ele foi lá ver se tinha Sasquatch no lugar e ele também corrobora isso, sem querer. Que ele viu umas luzes no céu e depois tem esse fenômeno que ele não sabe explicar. Agora, para a gente, a única maneira de amarrar essas coisas, e também para o Kilney, é a questão da interdimensionalidade. E é aí que nós chegamos onde eu quero chegar. Que, se nós formos encarar o fenômeno UFO, o fenômeno extraterrestre, o contato extraterrestre, a nave extraterrestre, tudo isso com os nossos paradigmas físicos densos da física tradicional, porque a física quântica já avançou, e eu não falo daquela física quântica do centro espírita, né? Porque é ok a crítica dos físicos quânticos, porque o pessoal fala, entendo tudo de física quântica, né? Que a vontade, interpretar, tudo bem, mas tem dados, né? Tem aparelhos, tem um computador quântico lá em Harvard. Quer dizer, tem também gente medindo, não é só a filosofia, a física quântica. Mas mesmo essa física quântica aí, da ciência, mas ela diz isso, que é a vontade de quem está olhando que interfere no experimento. Tem o experimento da fenda dupla, né? Eu já falei isso nas palestras também. É tanto assunto, mas não dá para falar tudo junto, né? Mas a questão da interdimensionalidade é que nós temos dimensões diferentes de realidade. E aí, nós chegamos ao final da nossa discussão. Está escapando ali embaixo, mas eu vou falar para vocês. Bem, o que é dimensão? A dimensão, ela é um espaço ou um estado? Porque se você falar assim, dimensão espiritual, eu estou querendo dizer que há um lugar, uma dimensão onde os espíritos estão, ou eu estou querendo dizer de 4D, 5D, dimensão da física? Então, essa é uma confusão do termo. Tem gente que usa a física quântica para falar uma coisa e o cientista usa para falar outra. O que eu quero dizer para vocês é que, se nós não conseguimos entender
que seres mais evoluídos que nós conseguem transitar de realidades distintas, aparecer, desaparecer, se nós não entendemos que lá, já no Livro dos Espíritos, e todos nós falamos disso, né, a gente vê conversando com o Carlos também, todo mundo está falando a mesma coisa, que o quê? Que nós estamos evoluindo, tem um projeto nisso aqui. E esses seres estão fora do projeto? Não pode estar. Quer dizer, eles são mais evoluídos que nós? Depende do que eles fizerem. Depende. Será que seres maldosos, maquiavélicos, conseguem desenvolver uma tecnologia de ponta, vir aqui e não fazer nada? Né? Será que conseguem? Então, essas são questões que eu estou colocando para vocês. Se a gente entender o fenômeno UFO, ou Sasquatch, ou outros fenômenos que nós temos, aí, materializações espíritas, por exemplo, se a gente entender isso só a partir do, então eu só acredito na materialização, se a hora que aparecer eu colocar um termômetro nela, né, medir o tamanho e tal, será que é só assim? Será que o incrédulo vai acreditar se aparecer um ET aqui? Pelo pouco do espiritismo, né, que eu sei, assim, de ler, o próprio Kardec falava que o incrédulo ele não vai ser convencido nunca, né, Adriano? Que você não pode colocar na frente dele o espírito materializado, ele vai falar é fraude. Né? Materializei, cadê o truque de câmera? Meu pai falava isso, truque de câmera na época dele, é truque de câmera. Né? Mas está aqui, pode encostar. Não, isso aqui é sei lá o quê. Você não vai acreditar, você não quer acreditar. Quem quer acreditar, acredita. Até em absurdos. Mas quem não quer acreditar, isso não existe. Né? Não existe. Né? E aí acabou, fim de papo. Outra coisa, gente, matéria. Então, são discussões que nós temos que resolver para entender a ufologia, entender tudo. Sasquatch, estou dando espaço para o Sasquatch aqui na palestra, acho que é a única palestra no mundo que vai falar de ufologia e Sasquatch, né? Mas tudo bem, vai ficar aí para a posterioridade. Mas não, né? O Keone fala, ele tem livros, e eu vou falar para vocês. Bem, a matéria, ela é externalidade, ou seja, eu acredito no que eu toco, no que eu vejo, no que eu sinto, né, o ar, eu não vejo o ar, né, mas eu acredito que ele está aqui, certo? Ele é formado de que o ar? Qual que é a composição mesmo? Oxigênio e nitrogênio. Você já comprovou isso você mesmo? Com seus aparelhos não, né? Por que a gente acredita? Mas eu falei que existe pé grande e não me acreditaram. Por que não acreditam em mim? E ele acredita no... Sim, mas tem cientista que fala absurdo também, mas você respondeu, é isso. Porque eu não tenho know-how estabelecido. É isso. Né? Se eu fosse um cientista, isso já ajudava mais. O Keone aí, ele é médico, né? Isso também ajuda um pouco, né, a vida dele. Né? A minha eu não sou cientista. Mas o que eu quero dizer é que não é só um cientista. A humanidade é mais que isso. A composição do ar é um conhecimento estabelecido já por comunidades científicas. Acabou. Pode ser que não seja isso? Pode ser que os paradigmas mudem, acho que o nitrogênio são 2 lá e não era aquilo bem. E aí você vai passar a aceitar. Mas a matéria ela é externalidade. Até a década de 30. Ela não é mais externalidade. A física quântica, que é uma ciência antiga, é uma ciência que já tem aí mais de 90 anos, que o Einstein já estava tentando arrumar uma maneira de resolver, ele morreu e não resolveu, ele ficou na teoria da relatividade geral. Já existia a quântica na época de Einstein. A quântica vai provar que a matéria não existe. Não é? Não é a quântica daquele cara que faz a palestra, não, a quântica é científica. O que existe são as cordas. Quem conhece a teoria das cordas aí? Já ouviu falar disso? Então, a teoria das cordas é a teoria de que no final, o átomo é formado de quê? De subpartículas, quarks. Os quarks são formados de quê? São formados de mais outras partículas. E essas partículas são formadas do quê? De vibrações, cordas vibrando. Essas cordas são unidimensionais. Unidimensionais, você não consegue nem imaginar o que é isso. Elas não existem. Ou seja, lá dentro não existe nada de externalidade. É vibração. E como que a gente vai resolver todas essas questões desses seres que já
avançaram muito. Se a gente já sabe isso agora, que nós estamos aqui, imagine esses seres que têm milhões de anos à frente de nós. Como que eles vão conseguir viajar, se materializar, desmaterializar, se é que isso já não é uma potência do próprio espíritos que se evoluíram? O que a gente sabe sobre isso? Nada. Eu queria levantar para vocês, vamos ver se aparece. Será que aparece? Não, está cortado mesmo. Sumiu. Bem, o que eu ia falar para vocês é que ali, antes ali, né? Não, fiz bobagem. É o seguinte, o espiritual, ele o espiritual, ele é um lugar ou é um estado também, porque a gente imagina que existe um lugar espiritual, ou eu transito de um estado para outro. Não é? O que são as materializações, né? É um trânsito entre lugares ou entre estados. Então, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, se nós não partirmos para a ideia de que existem dimensões transitáveis de realidade, seja de um espírito para um médium, seja de seres que materializam-se e as pessoas vêm e têm contato, como eu tive um corte, vou deixar o link do vídeo para vocês verem, seja do famigerado Sasquatch, que aqui tem até um baby extraterrestre nessa imagem que eu achei demais, ó, tem até umas naves aqui, ó. Gente, isso aqui é tudo cultura, viu? Assim, cultura, eu não montei essas imagens. São ideias que pairam já. A ideia de que o Sasquatch, o ET, Chico Xavier está ligado a extraterrestres. Quer dizer, tudo isso está dando um nó na nossa época. Um nó positivo. E aqui eu coloquei para vocês a ideia mais corrente que existe nessa última imagem, que nós temos um planeta tutelado por inteligências superiores. É aí que a gente consegue chegar. Passou daí, a gente não sabe mais nada muito claramente. Quer dizer, a gente e eu, né? Então, o que nós vivemos? O que esses seres fazem aqui? O que o Sasquatch, se todos esses relatos não forem mentira, todas essas pessoas falando isso, ele aparece, desaparece. Aliás, o livro do Kenyon, ele conta todas as experiências. Ele tem um livro que chama Sasquatch Psíquico. Olha que interessante. Ele nem sabe que existe o Laércio Fonseca, que fez ufologia psíquica, né? Você vê essas pessoas chegando nos mesmos pontos, e esse ponto em comum é que nós temos dimensões diferentes de realidade que não tem a ver com 3D, 4D, 5D necessariamente. A gente tem que achar essas etimologias. Existem dimensões diferentes, vibrações diferentes, onde há um trânsito. E dessas dimensões superiores, que não necessariamente superiores na altura, ou em densidade, mas provavelmente menos densas no sentido disso que a gente vive aqui, tão densa que a gente já está com fome, está todo mundo cansado aqui, né? A palestra não termina nunca. Por quê? Porque nós somos um corpo. Ainda, olha a limitação que a gente tem, né? Você não passa 2 dias sem beber água. Já parou para pensar como você é limitado? Acaba a água aqui, eu quero 2 dias, você já virou uma guerra civil aqui. Nós estamos num nível muito denso, a gente tem que perceber isso. Muito denso. Então, para além desse nível muito denso, quem que está cuidando de nós? Temos uma tutela. Anjos extraterrestres, Star Sharon, tem as figuras aí, vão só travestindo os nomes, sei lá quem é. Né? Eu acredito que é Jesus, né, que está tutelando isso aí tudo, mas tem um monte de gente aí andando por aí, às vezes até olhando nessa janela, você nem sabe, né? Está transdimensionalizado. Pessoal, essa era a minha palestra, me excedi um pouco. Queria dizer para vocês que eu tenho um livro, alguns livros, né? Mas esse é meu último livro sobre ufologia, 9 horas com os Greys, minhas experiências físicas e extradimensionais com seres de outros planetas. Eu tive várias experiências com seres de outros planetas, umas 6, que estavam presentes outras pessoas, experiências físicas, ok? Então, assim, eu coloco no livro essas experiências, contextualizo essas experiências coletivas e é um livro de relatos, ok? Ele está esgotado, você acha, até eu achei com o Adriano na internet para vender na stand virtual tal, só que vai chegar uma nova remessa daqui a 2 meses. Esses e-mails que vocês deixaram, eu mando um avisinho se alguém quiser, certo?
Outra, não vivo de vender livro, tá? O pessoal fala, não vivo disso. Então, vendo livro por um preço acessível, eu mesmo que mando fazer nas editoras de pequenas tiragens e tudo mais. E aí, acho que é fim. Esse é o último? Não, tem mais uma aqui, ó. Bem, pessoal, então assim, aqui estão as minhas redes sociais. Se você digitar na internet UFO Spirit, eu acabei adotando o nome do fórum para mim, né? Eu ajudei a criar, mas eu falei, eu vou usar esse nome para as pessoas me acharem. Então eu tenho um site, ufospirit.space, a página no Facebook é UFO Spirit Fórum de Ufologia, que eu coloco as coisas do nosso fórum e com outras coisas, tá? Meus vídeos, com essa temática de ufologia, transdimensionalidade e assuntos correlatos, ok? Então é isso daí, eu queria agradecer muito vocês, queria convidar vocês para o café. Aquela pranchetinha está rodando por aí? Tá, então aí ela está aí por aí, se alguém quiser assinar ainda. Muito obrigado. Dizer para vocês que, antes, né, de terminar, aqui em Poços tem muito contatado, muito pesquisador. O que é contatado? Quem teve contato com extraterrestres? Sim, temos. Aqui mesmo nós temos. Né? A Juscelma faz parte de um grupo ali, eles também têm um grupo de contato. Tem muita coisa acontecendo fora do mainstream. Se você ficar no mainstream, né, aí você vai... Não, deixa eu voltar para a caixinha, porque tá, né, é mais fácil viver na caixa, de fato. Tá bom, gente? Muito obrigado. Paz para todos. Pessoal, 15 minutos de pausa para o café, tá?